Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, tá? Vamos continuar, né? A gente encerra esse bloquinho de função, né, da genética da conservação, genética na conservação, né, genética da conservação, e semana que vem a gente entra com outro bloco de considerações sobre a nossa disciplina. Ótimo! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tamanho populacional, tá? A gente vem falando de tamanho populacional, né, de forma transversal e tudo que a gente falou desde o início da disciplina, tá? Desde que a gente também começou a falar de genética da conservação, que falou, tamanho populacional, ele influencia, né, na saúde genética de uma população e de forma geral, é como que essa população vai se manter ao longo do tempo, certo? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais, né, o efeito desse tamanho populacional sobre populações que estão ameaçadas, certo? Então, populações pequenas, gente, né, populações pequenas isoladas, o que acontece, né? Elas, do ponto de vista genético, elas tendem, né, a sofrer endogamia, como a gente já conversou, né, falou bastante sobre endogamia, a gente vai falar um pouquinho mais hoje ainda. Tá? Então, essa endogamia, e isso vai acontecer, né? Porque todas as populações elas tendem a ter um pouco de endogamia, tá? Mas o tamanho populacional, tá, maior, né, o tamanho populacional elevado, ele minimiza esse efeito da endogamia sobre as populações, certo? Então, de um modo geral, né, essas populações pequenas elas vão sofrer um maior efeito dessa endogamia, tá? E vão perder a diversidade genética, tá, de uma forma muito mais acelerada, certo? Então, essa perda de diversidade genética ela vai gerar uma coisa que a gente chama de depressão endogâmica, tá? Então, ela diminui esse vigor reprodutivo, tá? Ela vai diminuir isso. O que é esse vigor? Então, na verdade, né, é a aptidão do organismo, né, o fitness. Então, ele vai ter menor taxa de sobrevivência e de reprodução. Tá? Então, de um modo geral, e logicamente, né, ela vai ter uma menor capacidade e habilidade de responder a diferentes tipos de mudanças, tá, que podem acontecer ao longo da evolução, né, e da sobrevivência daquele grupo de indivíduos. Certo? Então, as populações pequenas, e normalmente quando elas são pequenas, elas estão isoladas num fragmento ou, né, numa ilha, num local que elas foram confinadas, normalmente por ação humana, né, que elas tendem a ser reduzidas, né, de forma considerável, do ponto de vista genético, é uma população extremamente em perigo. Tá? Então, essas populações pequenas, gente, elas são muito mais propensas à extinção do que uma população grande, né? É meio lógico isso. É verdade, é meio lógico. Porque se você leva em conta as populações grandes, certo? A perda de indivíduos e perda de diversidade genética, ela é compensada pelo número de indivíduos. Então, se determinados, né, alelos são perdidos em alguns cruzamentos, eles não o são em outros. Então, eles tendem a ficar em equilíbrio. Tá? Entretanto, né, só lembrar um pouquinho da genética populacional, né, daquele teorema de Hardy-Weinberg. O teorema ele prediz, né, que populações grandes, né, ele chama de infinita, inclusive, né, aquela população idealizada, tá? Então populações muito grandes, elas tendem a ter os seus alelos, né, de forma em equilíbrio. Logicamente, né, o oposto, populações extremamente pequenas, elas tendem a não ter essa frequência, essa diversidade alélica em equilíbrio. Tá? Então, não estando em equilíbrio, no modo geral, ela está perdendo diversidade. Né? A cada rodada de cruzamento, né, os filhos eles terão uma amostra dos alelos que tinha na geração dos pais, certo? E isso vai depender de quão grande é essa população e também do tempo que vai ser, do tempo que essa população mantém-se pequena. Tá? Então, com relação ao tamanho populacional, né, o que é definido, inclusive pela IUCN e por vários órgãos, né, de genética da conservação, é que tamanho populacional
quando esse tamanho é mantido, tá, de indivíduos adultos por um período um pouco maior, tá, população aproximadamente por volta de 50 indivíduos, ela é criticamente em perigo. Tá? Então ela está, né, próxima à sua extinção. Por volta de 250 indivíduos em perigo. Tá? Por volta de 1.000 indivíduos vulnerável. Certo? Então, a gente tem, né, vários, a gente viu, né, falou sobre a ararinha azul, a gente tem, o último foi visto um casal, tá, há um bom tempo atrás, já não existe mais, né, na natureza. Então ela está extinta na natureza. Outros grupos de indivíduos, por exemplo, o mico-leão, tá, então se você busca informação do ICMBio, por exemplo, lá eles comentam que ele deve ter entre 1.000 e 1.300 indivíduos na natureza, então é uma espécie vulnerável, tá? Mas também tem que levar em conta que seu hábitat também está totalmente fragmentado, né? Então tem mais esse fator ainda que soma-se ao fato dessa redução intensa, né, na sua distribuição e, né, no seu número populacional, certo? Então um exemplo clássico diz respeito a um pássaro, né? É o falcão das Ilhas Maurício. Dá para ver, né, que essas Ilhas Maurício são um lugar extremamente feio, tá? Muito, né? Imagina, um lugar lindo, tá? É no Oceano Índico. E o que acontece nessa ilha? Ela teve processos, né, porque ela é um ponto turístico, teve processo de desmatamento, né, para crescimento, lógico. Então, um grande efeito de desmatamento, logicamente, ele impactou na sobrevida, né, e tamanho populacional de um grupo de falcões que vi lá, né? Outros também, né, mas principalmente esse aqui, né, que foi utilizado como exemplo. Então, esse Falco puntatus é um falcão que vive lá nessas Ilhas Maurício. Tem distribuição restrita a essa região, né, esse grupo de ilhas. Enfim, né, por destruição da mata nativa, tá, logicamente pela ação humana, né, você teve uma redução populacional. Essa destruição ela veio acontecendo né, por um longo período de tempo, né, desde a colonização da ilha. Né, então isso aconteceu, as populações foram fragmentadas, né, que ele tem um grande, né, precisa de um espaço grande para a sua sobrevida, né? Então tem o território grande. Então, por conta dessa destruição na mata, também, gente, por volta do meio do século passado, né, foi utilizado muito um tipo de veneno chamado DDT. Tá? Esse DDT, gente, né, ele foi proibido em diversas partes do mundo. Ele é um veneno que ele bioacumula, certo? E mais que isso, né, ele, como todos os venenos, mas esse extremamente perigoso, ele é dissipado por correntes de ar, né? Então, no passado foi identificado inclusive em animais da Antártida, tá? Doses desse veneno. Por quê? Porque ele se dissipou, né, por correntes de ar. Então, imagina, lá não era aplicado veneno, né? E eles tinham dosagens baixas de DDT. Tá? Então, no caso lá desse grupo de indivíduos lá dessa ilha, esse falcão, né, esse veneno, gente, ele teve vários impactos, né? Além de, logicamente, só o veneno já matar o indivíduo, mas dependendo da dosagem, ele, como eu falei, ele bioacumulável, o que ele fazia? Ele reduzia a espessura da casca dos ovos. Tá? Então, ele muitas vezes não matava diretamente o indivíduo, mas como ele causava um problema que a espessura da casca dos ovos desse falcão, ele ficava muito fino. Então isso prejudicava o nascimento. Então teve uma redução, né, da taxa de natalidade por conta do veneno, certo? Daí logicamente a população, né, a população lá desse local reduziu mais ainda. Tanto que em 1974 restavam 4 indivíduos, certo? Nossa, senhor, extinto, né? Tá muito pouco. E desses 4, no final das contas, sobraram 2, certo? Então, sobraram 2 indivíduos, né, um casal, que era, na verdade, o representante daqueles falcões que vieram naquela ilha. Então, logicamente, só pensando assim, você já sabe, né? Ele é uma amostragem. Né? Uma amostragem, uma população gigante que tinha lá, uma população muito grande. Esses 2 indivíduos, eles eram uma amostragem da diversidade, toda a diversidade que tinha naquele.
nessa espécie, né? Da diversidade genética também. E o que aconteceu, né? Após, né, um extenso manejo, plano de conservação, tá? Em 97, a população já contava com entre 400 a 500 indivíduos. Então ela aumentou consideravelmente. Absurdo, então ótimo, né? Mais ou menos, né? Vamos pensar, esses 400 aqui, eles são filhos de um casal, certo? Então você tem uma taxa de endogamia elevada, heterozigosidade também diminuída consideravelmente. Então a diversidade genética é bem baixa. Daí você pode falar assim, mas será que é tão baixa? Pois é. Então o que foi levantado, né? Esse aqui, né, é o número de alelos e de heterozigosidade. Então os falcões da Ilha Maurício lá recuperados. Então a taxa de né, frequência lá de alelos é 1,41. E a heterozigosidade é 0,10. Extremamente baixa, né? Quase bem baixinho. Daí você fala assim, professor, mas e daí? Como é que era antes? Então, foi analisado peles de museu, né? Que dá para fazer isso. Você vê... porque isso é conservado, né? Se você, em peles, você pode fazer extração de DNA e comparar, né, os alelos que tinham lá no passado. Então, o número de alelos que existia lá na Ilha Maurício era, né, a frequência alélica é 3,10. E também a frequência de heterozigotos é 0,23. Você vê que isso aqui, na verdade, os indivíduos hoje são, né, uma amostra do que tinha no passado, certo? E quando comparado um outro falcão lá na Europa, que ele não está em perigo, né, a taxa alélica na frequência alélica é de 5,5 e a heterozigosidade de 0,68. Tá? 68%, né, dos indivíduos são heterozigotos. Então, quando é comparado isso, a gente vê, né, o impacto que teve na diversidade genética essa redução do tamanho populacional. Tá? Por quê? Porque os indivíduos que deram origem à população agora que existe lá, né, eles são uma amostra da população que existia no passado. Tá? E tem várias, né? Então, na verdade, o que aconteceu, né? Esse falcão, gente, ele passou por um efeito de gargalo, né? Isso é visualizado em diferentes grupos de indivíduos, certo? Então, esse tamanho, né, ou, no final das contas, né, esse gargalo que as espécies passam, tá? Eles vão impactar em todo o curso de vida posterior desses indivíduos, tá? A gente falou lá sobre os elefantes marinhos, tá? Quando eles têm, né, quando foi analisado esses elefantes marinhos do norte, porque eles foram caçados, muito caçados no passado, né? Foi reduzidos a poucos indivíduos, tá? Então isso é chamado, né, de gargalo de garrafa, né? Um gargalo populacional causado pelo homem. Quando analisado alguns tipos, né, quando analisa alguns tipos de variação lá de alguns alelos para um padrão enzimático, a taxa de alélica deles é quase zero, é muito baixa, tá? É lógico que eles sobreviveram, aumentaram de tamanho, mas a diversidade genética continua baixa, então eles ainda continuam um grupo de indivíduos vulneráveis, né? Porque dependendo da mudança ambiental que ocorra, eles talvez não tenham potencial evolutivo para adaptar-se e manter-se na natureza, tá? Então, tem várias espécies que passaram por eventos de redução populacional, tá? Então, isso é chamado de gargalos populacionais, tá? Então, esse número aqui, gente, é o número de fundadores, tá? Que estão em cativeiro. Então, na verdade, é o número de indivíduos que vão fundar uma nova espécie, né? Então, esse efeito chamado de efeito do fundador, na verdade, aqueles indivíduos eles são uma amostra da diversidade que existia, né, naquela espécie, naquela população. Tá? Ó, bisão europeu, 3 indivíduos. Rinoceronte indiano, 17. Tá? Leopardo das neves, 7 indivíduos. Tá? Falcão da Ilha Maurício, 2. Tá? Papagaio de Porto Rico, 13. Certo? Então você tem vários grupos de indivíduos, né, que passaram por esse efeito de gargalo e reduziram consideravelmente, né, o seu número de indivíduos. Assim, professor, mas a gente fala bastante de animais e vegetais. Pois é, vegetais é um pouco diferente, né, porque ele tem, ele permite-se, né, uma autofecundação, tá? Então, mas mesmo assim é lógico que eles são analisados, né, diversidade genética, mas é um pouquinho diferente, né, para pensar em tamanho populacional, porque
ele já tem, né, uma taxa de autofecundação também. Então, nessas populações pequenas, gente, elas vão ser mais suscetíveis a uma coisa chamada de deriva genética. Assim, professor, mas o que é deriva genética? Tá, eu já ouvi falar de deriva continental, mas deriva genética nunca. Pois é, ela é mais ou menos a ideia, né, de perda de diversidade, mas é perda de diversidade pela deriva ou pelo acaso, certo? Por quê, professor? O acaso tem tem um papel na evolução, certo? Vale lembrar, né, que a seleção natural não é o acaso, nunca será, tá? Muita gente fala, não, mas a seleção natural é o acaso. Não, a seleção natural não é o acaso. Mas a deriva genética é o papel do acaso na evolução. Ela acontece, tá? Então, alelos poderiam ter um grande potencial evolutivo, eles podem ser perdidos por simples forças do acaso. Aquele alelo não está no gameta que fecundou o óvulo, tá? Num determinado momento, certo? Isso é força total do acaso. Mas a seleção natural nunca será o acaso, certo? Se ela está selecionando num determinado momento, o ambiente seleciona um indivíduo, ou um perfil individual, tá? Ou um grupo de alelos, um genótipo naquele momento, ele vai manter assim, né, aquela seleção até que haja uma modificação que vai mudar o padrão de seleção, certo? Mas enfim, a deriva genética é o efeito do acaso na evolução, certo? Então o que acontece, né, com essa deriva genética? O que é? Então, deriva genética, gente, é a mudança na composição genética de uma população devido à amostragem ao acaso em pequenas populações, tá? Então, professor, mas em população grande não acontece deriva genética? Acontece. Só que, entretanto, né, nessas populações de tamanho elevado, o efeito da deriva genética não é sentido, tá? Ele é irrisório, tá? Ele é tão pequeno que ele não é considerado. Em populações grandes. Em populações pequenas, ele é extremamente forte, certo? Então, esse resultado dessa deriva genética, o que será, né? Ela vai diminuir, tá? Vai perder diversidade genética e, consequentemente, ela vai fazer mudança nas frequências dos alelos, tá? Da composição genética daquela população. Ela vai modificar aquela composição genética de uma geração para outra. Numa geração já consegue modificar, tá? Por força exclusivamente do acaso, tá? Então, como assim, né? Então, quando populações, né, que têm reprodução sexual, elas vão se reproduzir, a geração seguinte ela é derivada de uma amostra de gametas dos parentais. Por isso que ela chama de deriva, né? Porque ela deriva da população anterior, tá? Da geração anterior. Certo? População não, da geração. Então, vamos pensar, nós somos uma amostragem, tá? Nós derivamos dos nossos pais, que são a amostragem dos nossos avós, certo? Então tem muitos alelos que os nossos pais continham que a gente não tem, né? Certo? Alguns a gente vai ter e outros não. Por força do acaso, certo? Do acaso. Um gameta que carregava aquele alelo não fecundou o óvulo naquele outro determinado momento. Então, força total do acaso, certo? Isso acontece em populações, né? Lógico, em todas as populações vai acontecer isso, tá? A força do acaso. Então, como eu tinha falado, gente, populações que são pequenas, alguns alelos, em especial alelos raros, tá? Que estão em menor frequência, eles podem não ser transmitidos exclusivamente por conta do acaso, tá? Então, alguns alelos que estão lá, estão presentes naquelas populações, isso vai depender também da frequência daquele alelo. Se ele tiver em grande número, a chance, né, estatisticamente dele ser transmitido para a próxima geração é grande. Se ele tiver uma frequência baixa, a chance é menor, certo? Como assim, professor? Olha lá, tá? Imaginando lá, né, um grupo, isso que, né, são micos-leões. Professor, mas tá escuro. Pois é, né, a imagem que eu consegui estava um pouquinho mais escura, mas não tem problema, a ideia é a mesma. Vamos supor aqui, ó, vamos contar. Então você tem alelos nessa população, tá? O indivíduo, lembre-se, um indivíduo ele é diploide, certo?
E ele tem 2 alelos. Por quê? Ele recebeu um da mãe e um do pai, tá? Um de cada genitor. Então, esse miquinho aqui, ele tem um alelo, né, alelo A1 e alelo A2, 2 alelos, tá? É heterozigoto. Esse outro aqui, ó, A1, A2, é heterozigoto. Esse aqui, ó, professor, A3, fala assim, nossa, professor, um alelo diferente. Pois é, tá, um alelo variante. No caso, nesse caso aqui, ele é um alelo raro, porque ele tem só, né, ele apresenta em um indivíduo, certo? A3, A1. Então, indivíduos são heterozigotos. Esse último aqui, A2, A1, indivíduos heterozigotos. Se você olhando, batendo o olho aqui, você vai falar assim, peraí, né? Você tem bastante alelo A1, vários alelos A2 e poucos A3. Pois é. Vamos ver, então? Vamos contar comigo quantos A1 a gente tem? 1, 2, 3, 4. 4 alelos, tá? Então metade desses indivíduos eles vão carregar esse alelo, tá? Tem 1, 2, 3, 4. Então, e tem 8 alelos, né? Ó, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 alelos, 4 serão A1, tá? A gente chama aquilo de P. Então, 0,5. Tá? 0,5 serão os alelos A1. Vamos ver o A2. 1, 2, 3. 3 de 8, né? Dá 0,37%. Beleza? E o A3? O A3 é um alelo raro, ele existe só em um indivíduo, tá? Então é um alelo em 8, que dá uma frequência de 0,125. Certo? Então beleza, professor, beleza. Essa população aqui, né, numa geração, ela tinha essa frequência, 0,5 do alelo A1, 0,375 do A2 e 0,125 do A3. É uma frequência. Beleza. Esses indivíduos lá formaram casais, tá? E esses casais foram formados lá, né? E os gametas, gente, é aleatório, né? Você não consegue, a não ser que você faça manipulação genética para você garantir a passagem de um alelo. Não, ele é aleatório, certo? Tá? Então, essa modificação, né? Essa transferência desses alelos entre gerações, ela é aleatória, certo? Enfim, daí o que aconteceu aqui, olha, né? Dentro dessa geração aqui desses, né, nesse casal aqui, do A1, A2, A1, A2, certo? Então o que esse, vamos pensar que é um papai e esse que é a mamãezinha, tá? Ele pode passar tanto o A1 como o A2, né? Tanto faz, tá? Se aleatoriamente o A1 fecundar o óvulo A1, o indivíduo vai ficar A1, certo? Então isso é de forma total aleatória, né? É o acaso. Ele vai passar os dois, vai passar o A1 e A2. Né? Aleatoriamente, um espermatozoide fecunda um óvulo que tenha 1. Ou o A1 fecunda o que tenha 2. Ou o A2 fecunda o que tenha 2. Ou o A2 fecunda o que tenha 1. Então, é de forma aleatória. Então, vamos, né? Aleatoriamente, esses indivíduos podem gerar filhotes A1, A1, opa, um indivíduo homozigoto, A1, A2, heterozigoto e A1, A2. Certo? Beleza, professor. Então tá, né? Então, e nesse aqui, né? Esse é outro casalzinho. Então, eles tiveram só um filhote e aleatoriamente, ao invés de passar o A3, passou o A1. E essa mãe passou a informação A1. Então o indivíduo ficou homozigoto. Tá? Beleza, vamos ver como que está a frequência, né, dos alelos nessa segunda, né, segunda geração. Então a gente continua, o número de indivíduos não mudou. Assim, professor, mas reduziu. Não, ainda não reduziu, né? Então, você tinha uma população de 4 indivíduos pequena, você continua, né, numa segunda geração com uma população de 4 indivíduos. Então você tem, logicamente, 8 alelos ainda, né? 4 indivíduos, cada um tem 2, tem 8 alelos. Vamos contar a frequência do A1. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, tinha 4, foi para 6. Pois é, a frequência do A1 aumentou. Do A2, você tem 1, 2. A frequência do A2 diminuiu. E o A3? O A3 foi perdido de uma geração para outra. Ah, daí quando que ele volta? Ele não volta. Se esse indivíduo aqui não tiver mais filhotes, ele não volta. Ele foi perdido. Extinguiu-se aquele alelo. Tá? Então a diversidade genética foi perdida de uma geração para outra. Daí você pode perguntar, mas isso acontece? Claro, né? O nome disso é deriva genética. Tá? Esse alelo foi perdido por força do acaso. Tá? Ah, mas é a seleção. Não, não é. Esse alelo podia até ter um valor adaptativo melhor. Mas
tá? Vamos pensar que esse indivíduo até tivesse um valor adaptativo melhor, ele conseguia sobreviver, né? Conseguiu reproduzir, tá? Mas, por força do acaso, ele foi perdido. Agora imagine uma população grande, a gente está falando com 4, agora imagine 1000 indivíduos que fossem, né, tivesse esse mesmo padrão, né, de alélico. Aleatoriamente, a chance desse A3 ser passado para uma segunda geração era muito maior, tá? Tá, entenderam? Então, isso é importante. Então, a deriva genética tem um papel muito elevado, né? Um papel extremamente forte, né, nessas populações de tamanho, né, reduzido. Tá? Então, populações pequenas, elas sentem muito o efeito desse efeito de deriva genética, né? Porque os filhos, né, segunda geração, é derivada da primeira, tá? Certo? Então, quais são os efeitos dessa deriva genética? Então, ela vai ter perda de diversidade genética e fixação, né, de alelos dentro das populações com redução do potencial evolutivo, certo? Então, vamos voltar no slide anterior. Então, aqui, olha, alelos que estão aqui, ó, esse é o alelo A1, ele era metade, né? Agora ele está aumentando. Então, ele começou a fixar alelos, tá? Por conta exclusivamente do acaso, tá? O papel do acaso nessa passagem de alelos entre uma geração e outra. Tá? Outra, diversificação entre populações da mesma fonte. Tá? Então você vai ter o quê? Né? Vamos pensar, você tem populações que foram fragmentadas por um efeito lá de fragmentação ambiental, que a gente já conversou nas aulas passadas. Quando você tem esse efeito de fragmentação, certo? O que vai acontecer? Se a população for pequena, lógico, né, por conta dessa fragmentação, entre uma geração e outra você vai ter uma diversificação genética, tá? Então populações que eram que na verdade é uma grande população antes, tá? Em pouco tempo elas começam a ter uma diferenciação genética, tá? Então isso não é desejado, né? Se você tinha um grupo de indivíduos que tinha eles eram pamíticos, né? Tinha cruzamento entre eles, certo? Agora, em poucas gerações, você começa a fixar alelos e diferenciar a população por efeito de fragmentação. E outra coisa, né? Em populações pequenas, a deriva genética terá um efeito muito maior do que a seleção natural, tá? Por mais, como eu falei, por mais que aquele alelo A3 tenha um bom, né? Eles têm um bom fitness, né, uma boa taxa de reprodução, né, uma grande taxa de sobrevivência, o efeito do acaso será maior, porque a amostragem é pequena, né, poucos indivíduos para contribuir para a próxima geração. Então o efeito da deriva genética é muito mais sentido e muito maior em populações pequenas. Tá? Certo? Então, logicamente, essa deriva genética, nos seus efeitos, será muito maior sobre populações pequenas, né? E sendo esse efeito será amplificado se o tamanho reduzido continuar, tá? E as perdas vão se acumular entre uma geração e outra, tá? Então, na verdade, você vai ter, se a população for lá 500 indivíduos, certo? Esse efeito, ele vai ser sentido? Vai ser sentido, tá? Então, mais ou menos, aí você vai ter um efeito, só que ele vai ser sentido de uma forma muito mais lenta do que se você tiver uma população, por exemplo, de 20 indivíduos, certo? Então, ele rapidamente, ele vai ter, a curva vai ser uma curva muito mais elevada, tá? Ela vai decair muito mais rápido, vai ser um declínio exponencial, né, da diversidade, tá? Não vai ser um declínio de forma mais padronizado, uma forma reta. Então, de uma geração para outra já perde diversidade, tá? É uma curva abrupta, né? Uma perda abrupta de diversidade. E lógico, né? Se essa população continuar com um tamanho populacional pequeno por longos períodos, né, essa perda, né, de diversidade vão se acumulando. De uma geração para outra perdeu, na outra, né, vamos voltar naquele exemplo lá dos macaquinhos. Então, aqui. Tá? Então, aqui, aleatoriamente, gente, vamos fazer que esse animal cruze com esse, tá? Começou a endogamia, né? Como aqui podia ser uma endogamia já, tá? Mas enfim, esses dois. Aleatoriamente só pode passar, talvez passe só a um. O A2 vai ser excluído na próxima geração, tá? Ele vai diminuir em frequência, cada vez vai começar a diminuir frequência. Por quê?
porque ele é menos frequente na geração anterior, certo? Então, né, se continuar um tamanho reduzido por um longo período, né, maior será o efeito sentido dessa deriva genética, tá? Então, logicamente, né, esses efeitos além, né, desse efeito da deriva, o efeito da endogamia em populações pequenas, ele será muito maior, né? Por quê? Fala assim, professor, mas todas as populações elas têm uma taxa de endogamias, a população natural pode ter. Verdade, pode mesmo. Entretanto, em populações pequenas, é muito mais sentido. Tá? Em populações grandes, né, esse efeito ele é diluído, né, pelo efeito dos cruzamentos não endogâmicos, né, a gente chama de exogâmico. Tá? Então, em populações pequenas, esse casamento entre indivíduos aparentados é inevitável, certo? Então, a taxa e o efeito, né, é muito mais sentido. Tá? E essa endogamia e esse efeito da deriva ele tem grande importância em biologia da conservação. Tá? Por quê? Porque ele vai, né, gerar uma redução na heterozigosidade da reprodução e da sobrevivência, certo? Então, elevando consideravelmente o risco de extinção daquele grupo de indivíduos. Tá? Volto, né, a falar do que a gente falou, né, chamou atenção lá para o início, que é aquele vórtice da extinção. Tá? Né, a população reduz, perde diversidade genética por deriva genética, daí você tem efeito no cruzamento, você continua perdendo diversidade genética e diminuindo o valor adaptativo e vai, né, vai afunilando numa espiral, tá, descendente contínuo, certo? Logicamente, né, que a gente idealiza e todos, né, os vários modelos, eles imaginam, né, uma população ideal, né, como todos os indivíduos têm potencial para reprodução, não há sobreposição de gerações, certo? Os indivíduos, todos eles têm potencial de sobrevivência, então a seleção natural não tem um efeito elevado, certo? Você não tem, né, não está colocando alelos novos, então a população idealizada, tá, dessa forma. Entretanto, logicamente, né, há uma comparação, né, com as populações naturais, tá? Populações reais, apenas uma parcela do indivíduo vai contribuir geneticamente para a próxima geração, certo? Então, quando você tem lá uma população de 1000 indivíduos, não necessariamente os 1000 vão passar informações genéticas e contribuir para a próxima geração. Você tem uma parcela daqueles indivíduos se reproduzindo, tá? E vai depender muito do perfil, né, da biologia daquela espécie. Por exemplo, a gente fala, dei um exemplo de elefante marinho, de alguns, né, cervos, eles formam um harém, então você tem um maior impacto ainda, tá? Do tamanho, o tamanho efetivo que a gente chama, né, tamanho efetivo populacional, que é o grupo de indivíduos que estão reproduzindo, estão passando informações genéticas para a próxima geração, e isso a gente pode comparar, né, quando você tem esse tamanho efetivo, você vai entender como que acontece o endocruzamento, né? Então, você tem um menor número de indivíduos, então significa que existem endocruzamento, tá? Um menor número de indivíduos contribuindo geneticamente para a próxima geração, então logicamente, você tem uma maior taxa de cruzamento, certo? Então vamos supor, né, que um harém lá de elefantes marinhos seja composto por um macho e 100 fêmeas. Então você fala assim, absurdo, 101 indivíduos, né? A população tem 101 indivíduos. Então você tem 101 indivíduos transmitindo suas informações para a próxima geração. Pois é, mais ou menos, né? Porque, segundo modelos, né, de crescimento populacional e de entendimento de como que será o tamanho efetivo daquela população, a gente tem que levar em conta uma coisa, né? O tamanho efetivo é 4 vezes o número de machos que estão reproduzindo, né, vezes o número de fêmeas que estão reproduzindo, divididos por número de machos pelo número de fêmeas que estão reproduzindo, né, os dois, né, número de machos que estão reproduzindo e número de fêmeas que estão reproduzindo, certo? Então, e daí, professor? Vamos continuar nesse exemplo aqui, tá? Você tem 4 vezes um macho vezes 100 fêmeas, divididos por um macho mais 100 fêmeas. Então, na verdade, o tamanho efetivo daquela população é de 3,96 indivíduos. Tá? Do ponto de vista genético,
aquela população conta, né, com 4 indivíduos, quase 4 indivíduos, que vão passar a sua informação genética para a próxima geração, né, porque a reprodução não vai ser entre todos e eles, né, automaticamente vai ter uma perda de diversidade por conta de apenas um macho reproduzindo. Tá? Então, na verdade, é como se fosse 4 indivíduos, né, reproduzindo, certo? Então é 4% daquele valor inicial lá de 101 indivíduos, né, mais próximo a 4%. Tá? Então, né, consequentemente, essa perda de diversidade genética será muito maior do que numa população idealizada, né? Então, isso já sabe-se que então tem que levar em conta, né, numa população, o tamanho efetivo, certo? Isso tudo vai baseado na biologia daquela espécie, certo? Então tem que, eu acho que o que eu gostaria que vocês tivessem em mente agora, né, nesse momento já da disciplina, né, que as informações para a biologia da conservação, por isso que é uma disciplina multidisciplinar, você vai ter que agregar muitas informações, tá? Então, ela surgiu lá com grande base, né, na taxonomia, na sistemática, biologia da conservação, mas, né, entendimentos do comportamento, tá? Então, do comportamento da ecologia comportamental, certo? De toda essa biologia da genética da conservação, certo? Então é super importante para conseguir, né, traçar planos de conservação e de manejo, que vai ser a nossa próxima aula na segunda-feira. Beleza? Então, ótimo. Logo, logo a gente tem mais um encontro presencial e a gente conversa mais um pouquinho. Dúvidas? Estou total à disposição. Um grande abraço e cuidem-se.